Então, amados, a gente está aqui em um dia festivo. Graças a Deus, eu preciso de um tecladista. Amém? Se puder me ajudar. Nós vamos orar. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus. Para que o Senhor faça aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Para que os teus planos se cumpram nesta noite, Pai. Eu creio na palavra do Senhor que é viva, eficaz. Temos ouvido tanto aqui sobre o poder da tua palavra. E eu creio, Pai, que essa palavra que é viva, que é apta para dividir juntas e medulas. Nesta tarde, como o Senhor me mostrou, a palavra entrando na raiz de câncer. E pessoas sendo curadas pelo poder da tua palavra, Pai. Eu te dou graças pelas curas, por milagres que acontecerão neste tempo aqui de aniversário, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra lá em Gênesis capítulo 26. Gente, a gente estuda, anota coisa, mas Ele é o Senhor. Amém? Ele faz o que Ele quer. Mas como eu aprendi muito com o apóstolo Dério, ele é muito organizado, né, em anotar tudo. Mas o fato da gente anotar não quer dizer que não está sendo guiado pelo Espírito, não. Porque a gente recebe em casa. Amém? E já começa a fluir. E se Deus quiser mudar as coisas, Ele muda. Porque o culto é para Ele, é dEle. E a gente não está aqui para fazer uma boa palestra. A gente está aqui para trazer uma palavra viva, poderosa, que vai curar, libertar, salvar, ativar coisas dentro de nós. Amém? Em Gênesis 26 conta a história de Isaac. A Bíblia diz que sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu disser. Tudo começa em obedecer a uma instrução. Estão aqui? Tudo começa em a gente ouvir e obedecer. E ele começa a dizer: habita nela, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Existe uma bênção geracional. E a gente precisa estar atento a isso. Você que tem filhos, que tem netos, saiba que Deus conta com você para liberar uma bênção geracional ou multigeracional, que inclui o temor do Senhor. Amém? Mas vamos lá. E aqui tem toda a história. No verso 12 diz que Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-se de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, o seu pai, porque os filisteus os haviam entulhados depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente,
Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sintna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamaram-lhe Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Amém? Foi uma leitura um pouco longa, mas a palavra que Deus colocou no meu coração, assim que eu recebi o convite para ministrar, foi que o Senhor quer desentulhar poços em nossas vidas, que foram entulhados, e Ele quer também abrir poços. Esses 25 anos, uma das coisas que vai marcar a nossa vida, vai ser tirar os entulhos de poços que Deus já tinha colocado em nossa vida. E ao mesmo tempo, nesta tarde, Ele vai provocar em nós abrirmos novos poços. Vocês estão prontos para ouvir? Você vê que os filisteus entulharam os poços por inveja, mas esses poços já tinham sido abertos pelo pai Abraão. E Isaac, assim que ouviu a instrução de Deus: não vá para o Egito, fique em Gerar. Por causa dessa obediência, ele começou a prosperar em uma terra de crise. Você sabe que Deus não foi pego de surpresa com essa crise? E aqueles que estão atentos à voz do Espírito Santo, como temos ouvido esses dias aqui, através de Mama Jane, da Sheila, se estivermos atentos, nós vamos prosperar na crise, por causa de obediência a uma instrução. Ele tinha tudo para seguir o curso de todas as pessoas, mas ele decidiu obedecer a ordem do Senhor. E esse princípio não mudou, queridos. Isaac desentulhou os poços que seu pai abriu, mas também ele abriu novos poços. Sabe, é uma estação do profético, onde estamos sendo ativados a desentulhar dons, a desentulhar intimidação, a desentulhar, amados, aquelas pessoas que receberam e sabem que carregam uma unção de cura. É tempo de desentulhar esses medos de impor as mãos para curar um câncer. Eu tenho me proposto a Deus dizendo: eu quero que das minhas mãos o câncer saia. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo colocou o Covid, mas ele não parou de ser diabo. E nós precisamos estar atentos aos comandos de Deus, aos comandos que Ele coloca em nosso coração, e voltar a abrir novos poços. Não apenas desentulhar. Como é que desentulha poço? Eles entulhavam com terra, com lixos, às vezes até com betume, que era uma espécie de, uma coisa primária de asfalto, vamos dizer assim. Não era fácil desentulhar. E ainda existia pessoas que ao desentulhar iam lá e colocavam novamente entulhos, colocavam lixos. E o Espírito Santo, queridos, Ele está nesses dias colocando em nós uma convicção de que a palavra de Deus não falha. E é isso que vai nos levar a desentulhar, tirar o lixo que tentou frustrar os nossos sonhos, que tentou paralisar o plano eterno de Deus para nós. Vocês estão comigo? Deus está desentulhando os poços, colocando em nós novamente desejos pelos dons espirituais.
Nós que pregamos e você também que é um ministro da reconciliação, fique pronto a não somente pregar a palavra por si só, mas começar a haver uma enxurrada de demonstrações, de milagres, de curas. E para confirmar isso, eu estava ali na sala aí anexa e uma irmã ousada disse para mim: Deus me mandou te dizer que a tua sombra vai curar. E eu tenho certeza disso. Mas não vai ser só a minha. Muitos daqui que estão me ouvindo, Deus está tirando o lixo do medo, o lixo da incredulidade, os entulhos, as dúvidas, os questionamentos. Está tirando o pecado e colocando santidade, colocando um temor reverencial a Deus e pela sua palavra, como nunca nós tivemos. Vocês estão aqui ainda? Para desentulhar poço, nós temos que andar com uma revelação divina, um espírito convencido de que Deus não pode mentir. Ainda que a doença esteja ali, ainda que a situação difícil esteja ali, você agarra-se na palavra, que é viva, que é eficaz. Ele vela pela sua palavra para cumprir. E essa é a razão de nós aqui estarmos vivos pós-pandemia. Foi a palavra de Deus que nos preservou. E amados, deixa eu te dizer uma coisa. Eu disse: Espírito Santo, se eu não morri nessa pandemia, é porque eu sei que existem muitas coisas para que eu faça através do teu nome, através do teu Espírito nesta terra. E eu quero liberar essa palavra para você. Sabe, se uma vez que estamos vivos, é porque tem coisas que só vai poder ser feita aqui na terra, através da tua vida. Você não pode se esconder. Não é mais tempo. Não podemos ser espectadores no avanço do reino, e sim participantes. Da criança ao mais idoso. É assim que a gente desentulha poços. Poços de enganos, poços de comodismo, poços da mesmice. É assim que a gente desentulha, entendendo que Deus nos deu habilidades espirituais e naturais. Deus nos deu dons e talentos. Cada pessoa que me ouve aqui é dotada de uma habilidade, é dotado de um dom. Dons naturais, dons espirituais, dons ministeriais. E vou te dizer, essas habilidades são valiosas, visando a eternidade. A gente não tem mais que dizer: eu quero ter 1 milhão, pensando somente na estabilidade nossa e da nossa família. Nós vamos ter milhões, visando a eternidade. Isso é desentulhar poço. Às vezes a gente se empolga, estamos enriquecendo, estamos prosperando, e tudo isso é bíblico. Mas temos que ter, queridos, abrir novos poços de uma revelação, de que essas riquezas estão chegando por causa de um propósito eterno. Jesus está voltando. Isso não é um chavão evangélico. Isso é uma profecia que está às portas para se cumprir. Vamos desentulhar os poços, amados, de não levar a sério a palavra de Deus, nem o chamado que Ele colocou dentro de você. Ele nos escolheu. Por que que estamos nessa festa? Porque um casal decidiu obedecer, amados. Sabe, o apóstolo Déu, se você ficar um pouquinho perto dele, e Edma, eles são altamente inteligentes. Eles podiam se dar bem como filho de Deus em qualquer atividade. Eles são determinados, focados. Eles não são letárgicos. Eles são visionários. Mas o porquê de largar tudo e estar aqui?
por causa do sentido de eternidade, por causa de uma decisão de dizer: não vivo mais eu, mas vivo para Cristo. Mas essa faceta no caráter deles está liberada para toda essa igreja, amados. Não vamos mais viver sabendo que recebemos um propósito divino e não estamos andando nele. Sabe, Jesus Cristo lá em João 4,34, ele disse assim: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Sabe o que é desentulhar poços? É dizer: Pai, a minha vontade é essa, essa e essa, mas eu decido fazer a sua. Você sabe que é comida que tem nutrientes para nos fortalecer? Jesus dizia, olha, enquanto os discípulos pensando em comida natural, Jesus dizia: uma comida eu tenho, fazer a vontade do meu Pai. Sabe por que tantas pessoas fracas, espiritualmente e até fisicamente? Porque não estão comendo a verdadeira comida, que é fazer a vontade do Pai e realizar as obras dele. Nós não vamos ser, queridos, pessoas que vêm aos domingos para mais um culto. Aqui vai ser só um lugar de adorar, receber instrução, mas vai lá para fora, invadir a Babilônia. Existe uma Babilônia aí fora para nós invadirmos. Estamos desentulhando poços para abrir novos. Vocês continuam aqui? Amém? Eu sei que o Espírito Santo está falando. Sabe, um pregador inglês muito conhecido como apóstolo da fé, chamado Smith, eu vou arriscar, mas por favor, Smith Wigglesworth, é isso? Ele disse: nós estamos num teatro da vida, atuando pela causa de Jesus. Eu vou repetir: um homem que ressuscitou 21 mortos, que não perdia oportunidade nenhuma. Ele estava em um cruzeiro, enquanto todos se divertiam, ele ficava rogando por a mínima oportunidade para pregar sobre Jesus. E ao chamarem para ele participar de uma dança no teatro e cantar uma canção, ele começou a cantar uma música cristã. E ele foi criticado. Mas aquelas pessoas depois mandaram cartas para ele, dizendo que nunca mais foram as mesmas pessoas. Foi quando ele disse essa frase: a vida é um teatro, mas nós temos que atuar pela causa de Jesus. Alguém está recebendo algo? Nossa missão, queridos, não pode ser negligenciada. Existem muitos planos entulhados, mas eu estou confiante, Sheila, apóstolo, que o poder do Espírito Santo vai tirar todo o entulho hoje. Todo medo, toda falta de perspectiva, toda falta de determinação. Ei, nós nascemos com um propósito determinado e não podemos fugir disso. Vamos abrir os poços da palavra, vamos abrir os poços de influência, vamos nos encher do Espírito e da palavra de Deus e sair nos 4 cantos da sociedade, em todas as esferas, liberando os novos poços. Isaac viu os poços entulhados, que é o pai dele. Muitas vezes, amados, a palavra foi liberada, você foi um crente cheio do Espírito Santo, você até pregava, ganhava pessoas, você era ousado, mas de repente você esfriou. Entulhos entraram nos poços que traziam os rios de águas vivas. E nesta noite Deus está dizendo: é hora de jogar o lixo fora. O Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus tem uma pá na mão. Quando sabe que ele tem uma pá espiritual na mão, e ele está indo de fileira em fileira aqui, tirando o lixo, removendo o lixo com essa pá.
Isaac, ele não se conformou, porque pessoas invejosas, pessoas que viram ele crescendo, entulharam os seus poços. Ele foi lá e reabriu. Ele reabriu os poços que o pai tinha aberto. Os contenderam com eles quando tinha um poço aberto. Ele não desanimava. Ele avançava, abria novo poço. Até que chegou um momento que aquele poço ficou transbordando. Até que chega a hora, queridos, que você cria uma resistência contra o diabo e as suas obras. Até que chega o momento que agora é ele quem tem medo de você. Agora que chega o momento que ele vai fugir de você. Porque você decidiu tirar os entulhos e abrir novos poços. Estão comigo? Sabe que a unção tem esse poder de romper com os entulhos, abrir poços do profético. Quando eu falo profético, não é só aquela pessoa que pega o microfone e diz assim, assim diz o Senhor. Mas profético é todo aquele homem e mulher de Deus que ouve a palavra do Senhor e decide em parceria com Deus, decide ligado com Deus, causar o seu futuro, que já foi anteriormente predeterminado por Deus. Apóstolos, estamos aqui para causar o futuro. Alguém está entendendo? Desentulhando poços nessa tarde. Havia fome e sede em uma época de Israel. E 3 reis procuraram Eliseu. Na verdade, disseram, tem alguém aqui que tem a palavra do Senhor? Eliseu estava lá disponível. E qual foi a instrução que Eliseu disse? Cave covas. Cave poços. Você pode não sentir como eles não sentiram. Nem cheiro de chuva, nem vento. Muitas vezes não vamos sentir nada. Mas em fé vamos continuar cavando. Vamos continuar orando. Vamos continuar confessando a palavra. E de repente, as chuvas do Espírito descem. E não é de forma comum. Eu vejo aguaceiros. Aguaceiros do Espírito. Levantando a igreja, o corpo de Cristo. Vocês estão comigo? Toda vez que a gente desentulha, a gente sobe de nível. Todas as vezes é assim. Se um animal cai dentro de um poço, sabe como ele consegue sair de lá? Tirando a terra. Só que cada vez que ele joga a terra para fora, ele vai subindo. Ele vai subindo até chegar na superfície. Cada vez que nós vamos tirando entulhos, pecados de estimação, esse desejo de separar do marido, desejo de experimentar o mundo, cada vez que decidimos tirar esses entulhos, nós subimos de nível. Quantos aqui querem subir de nível? E como é que nós abrimos os poços? Eu vou citar algumas coisas, mas tem algo para fazer profeticamente, que Deus me mostrou. Como eu posso abrir um poço? Ficando farto do estado letárgico. Ficando farto, dizendo, chega! Chega! De não acontecer os milagres que estão em Atos. Que ele diz que nós vamos fazer. Chega, diabo! Você não vai roubar mais nenhuma vida. Chega, diabo, de nos surpreender com as suas maquinações. Chega. Simplesmente vamos ficar fartos. Não aceitar mais uma vida mediana, uma vida espiritual rasa.
Quando Deus tem tesouros escondidos, riquezas encobertas para liberar para nós, que são os seus dons, os seus segredos. Sabe quando vamos começar a abrir poços? Quando nós desejamos produzir mais para o reino. Nós nascemos para multiplicação. Quando Deus criou Adão, Ele disse: sede fecundos e multiplicai-vos. O homem foi criado por Deus em seu projeto original para dominar, para comandar esta terra. Os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Eu abro poço quando eu fico indignado em não fazer nada para o reino. Quando eu decido sair de uma vida fraca de crente, uma vida sem poder, mas essa vida existe. Eu posso te garantir que existe. As curas estão aí para serem liberadas. Os milagres estão aí para afetar o mundo. E nós vamos ser essas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele liberou um elemento poderoso para nos, um elemento divino, vamos dizer assim, que nos empodera para poder abrir novos poços, chamado graça. A gente vai depender da graça de Deus como nunca. Porque a graça faz com que a gente saia da nossa capacidade natural. Não vai ser mais pregação de forma natural. Nada mais contra quem tem uma boa oratória, contra quem tem uma boa persuasão. Mas estamos nos dias das persuasões do Espírito. De falarmos coisas inspiradas por Deus. As inspirações proféticas, elas estão entrando na sua casa, na sua vida, no seu momento de oração. Isso é abrir novos poços. O que é uma inspiração profética? É para profeta somente, não é para todo crente. Inspiração profética é você ter uma palavra inspirada diretamente de Deus. É você não querer ser outra pessoa, ser você mesmo. Entender que você é único e Deus não errou quando te escolheu. Aleluia. Porque o destino que Deus preparou para nós, amados, para que a gente faça, está além da nossa capacidade natural. Isso aqui é uma obra sobrenatural. Jamais, naturalmente falando, eles conseguiriam, teriam capacidade para isso. Mas eles decidiram desentulhar poços e abrir novos, contando com a graça de Deus. Uma terceira coisa para abrir novos poços é depender das ideias estratégicas do Espírito Santo. E isso só vem por meio de jejum e oração. Isso só vem por meio de busca. Quem foi que disse que a palavra da fé não nos conduz a orar, a jejuar? Deus está levantando um povo da fé que não vai se contentar com somente Ele disse, eu repito, não, mas pessoas que vão andar inspirados. Quando falar vai acontecer. Ideias estratégicas chegando para nós. Ideias que são inspiradas. Por exemplo, o rio, a água está podre. A água, como vamos beber, vamos morrer de sede. Pega um pouco de sal e jogue aí. Ideias estratégicas. Faltou o vinho. Manda pegar as talhas e encha de água. Ideias estratégicas. Que entrou a intervenção divina. Alguém está aqui? Ideias estratégicas. A água está estragada. Joga um arbusto. Joga um ramo de árvore.
E as águas que eram amargas ficaram potáveis. Onde estão as bocas proféticas que vão dizer assim, diz o Senhor? Esse lugar é profético, queridos. Isso aqui foi gerado em oração, chamado, liberado, expressões proféticas. Cada carreira que se dava aqui era uma expressão profética que fazia os anjos se moverem. Cada vez que se levanta as mãos em gratidão a Deus, quando às vezes queremos chorar, é uma expressão profética, é uma ideia estratégica de Deus. Não podemos viver, amados, com os poços das inspirações divinas entulhados. É uma noite de reflexão, para que venhamos entender, amados, que daqui por diante, nós não podemos ser crentes naturais. Entender, ter uma consciência que o Espírito de Deus habita em nós. Ideias estratégicas que foi dada a Daniel: ei, coma legumes, não coma das iguarias do reino, não se contamine, e eu vou te fazer destaque. Deus fará isso com o seu povo. Um povo que vai sair, sabe, da vida pecaminosa. Um povo que vai decidir, eu sou crente de verdade. O sangue pode dar na canela. Eu amo Jesus. Não abro mão dos princípios. Casei para viver o resto da vida. Vou criar filhos nos princípios de Deus. Isso é desentulhar os poços e abrir novos poços. Oh, aleluia. Vocês estão ainda aqui? Ideias como cuspir e fazer lodo. Eu estou dando só exemplos, amados, que foram feitos por ideias inspiradas por Deus. Ideias que perguntou simplesmente a uma viúva que estava já para perder seus filhos: o que é que você tem em suas mãos? E o Espírito Santo está perguntando: o que é que você tem em suas mãos? O que é que Deus te deu? Pois é com isso que Ele te deu que você vai crescer, que você vai prosperar, que você vai dizer assim, diz o Senhor, e vai acontecer. Chegou o tempo, mas essas máscaras é um protótipo do que o diabo queria fazer com a igreja, nos amordaçar. Mas ele não conseguiu, porque tem remanescentes, tem gente ousada, que mesmo por trás de uma máscara diz: acabou, diabo, teu império, você não entra na minha casa, você não vai matar os meus. Aleluia. Desentulha os poços do engano, de que você não tem autoridade. Não, você não tem não, você é autoridade. Nós somos autoridade espiritual, para ligar, desligar, para fazer, queridos, o diabo e seus demônios bater em retirada. Aleluia, vocês estão muito quietos. Estou quase acabando. Porque ideias inspiradas trazem intervenção divina. Tem coisas que você não vai conseguir calcular. Tem coisas que por mais que você projete, Deus diz, não vai ser desse jeito. Ele até vai deixar você projetar, mas Ele quer que nós sejamos inspirados. Porque as inspirações, apóstolos, vêm de sabedoria divina. Não é coisa de homem. Não se aprende em faculdade. Não se aprende em seminários teológicos. Se aprende com a cara no pó. Se aprende dizendo rabalaba, canta rabash, sem parar. Até quando? Até acontecer. Ei, você tem que desentulhar os poços, de orar novamente em novas línguas. Orar em outras línguas sem cessar. Oh, aleluia. E essa sabedoria, Shirla, só vem por meio de uma coisa. Pela base que é o temor ao Senhor. Eu profetizo o temor do Senhor impregnando em seu coração. Eu profetizo você que sabe que tem dons de curar, dons de libertar pessoas. Você que foi chamado para ganhar vidas. Isso agora saindo todos os entulhos
e novos poços sendo abertos. Não temos mais tempo, amados. Isaac abriu depois vários poços. Não foi só um poço. Se tentam fechar um, a gente abre outro maior. Oh, aleluia. Eu quero que o grupo de louvor suba. Tenham alguns minutos. Desentulhando os poços. Eu posso te garantir que vale a pena. A gente deixar algumas coisas que até parecem, até que são lícitas, mas não convém mais para nós. Eu tenho 3 netos, e o do meio, o Benjamin, ele é um temperamento bem assim, expressivo, né? E às vezes ele dava um murro nas costas do irmão. Às vezes ele pegava a gente e apertava. E uma vez Leilane disse: bem, venha cá, meu filho. Você é ungido. Não combina com você isso. O Espírito Santo diz para nós nessa tarde e noite: nós somos ungidos. Não combina mais certos estilos de vida. Não combina mais não voltar a crer na palavra. Não combina deixar de orar. Não combina só pensar em você. Essa igreja tem uma marca. E eu levei essa marca para a minha cidade que eu moro. Não ter minha vida por preciosa. Eu aprendi aqui nesse lugar. A tirar o lixo da presunção. O lixo do orgulho. O lixo da soberba. E entregar no altar de Deus. E cavar novos poços. Os poços da humildade diante do Senhor. Os poços de se humilhar diante dEle. E dizer: eu não posso fazer nada se o Senhor não estiver comigo. Mas se tem uma pessoa, se tem uma mulher sem opção, essa mulher sou eu. Eu optei servir a Deus. Invadi a Babilônia com os dons que Ele me deu. Dom esse que já está curando alguém com câncer aqui. Eu ouvi no meu quarto de hotel orando que Ele ia curar câncer. Pelo YouTube, por aqui. Porque o poder dEle cura uma enxaqueca e cura câncer. Se você estiver com diagnóstico de câncer, eu libero agora a unção do Espírito de Deus. E em nome de Jesus, seja completamente curado. Eu vou receber notícias. Ao apóstolo Delry Edman, por favor, com todo respeito, fiquem de pé. Deus me deu uma palavra profética. E eu sei que foi Deus. Eliseu, uma certa vez, e Eliseu era a boca de Deus naqueles dias. Não tinha os apóstolos. Então o profeta era a boca de Deus. Eliseu recebeu presentes de Naamã por Geazi. Mas ele disse: pode voltar, eu não quero. Lembram disso? Mas esse mesmo Eliseu, Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. E mandou Hazael ir lá, com 4 camelos, cheios de tesouros. E ele não rejeitou. Aquele homem procurou saber se estava curado. Se ia curar daquela doença. O profeta disse: ele vai ser curado. Mas você, Hazael, vai matá-lo. Você vai assumir o lugar dele. E aconteceu conforme ele falou. Mas o meu ponto é o seguinte: Deus me mostrou camelos. Tinha 40 camelos
O Senhor sabe que nos camelos, eles colocavam todos os tesouros lá de Damasco, todas as riquezas. Mas o Espírito Santo mandou dizer que não são riquezas naturais. Até pode chegar muito dólar para vocês, mas os camelos estão sendo colocados na porta dessa igreja. E você não vai rejeitar os tesouros que estão chegando, porque são vidas. Deus me mostrou, Zuleika, vidas chegando aí na porta dessa igreja. Como Eliseu, que rejeitou o primeiro, mas o segundo ele recebeu. Deus está dizendo: filhos, recebe. São muitos camelos. O crescimento vai ser mais rápido do que você pensa. Você não provocou nada para esses camelos chegar, mas as suas orações em línguas, elas geraram uma atmosfera no céu. E os céus e Deus começou a conspirar por vocês. Então receba esses camelos cheios de vidas. Vocês recebem como da parte de Deus? É palavra específica para Ele, mas eu quero que você fique de pé. Porque esses camelos também, eles estão parados na sua porta. Talvez não com tanta quantidade. Talvez não sejam vidas. Mas Deus está dizendo: olha, tem um camelo parado na tua porta. Abra os poços. Abra os poços para receber. Como é que recebe? É pela fé. Riquezas insondáveis. Deus mostra para mim, mas existe uma unção sendo liberada com esses novos poços, que nós vamos ver 10 vezes mais. 10 vezes mais inteligência. Nós vamos ver pessoas entrando em esferas, crentes cheios do Espírito Santo, entrando em esferas inimagináveis. Na justiça, na política, no governo, nos hospitais. Receba, desentulhe a incredulidade. Abra os poços, abra os poços, abra os poços, abra os poços. Isso, abra os poços. Eu recebo a minha parte. Receba aí em cima. Abra os poços. Estão vindo tempos de abundância.